No Papo Esportivo de hoje, nós vamos conversar com o Nando Gross, comentarista esportivo da Rádio Guaíba e da TV Record. Então, para a gente começar, Nando, conta pra gente como foi o teu início de carreira. Início de carreira, eu entrei em 85 no Rádio Esportivo. Antes já trabalhava com jornalismo, eu trabalhei desde 80 praticamente com comunicação, mas no Rádio Esportivo eu entrei em 85, lá na Difusora, como produtor. E aí foi uma longa história. Daí de lá para cá tem a Difusora, fiquei até 90, depois ela se tornou Bandeirantes, eu vim para a Rádio Guaíba em 90, produzi aqui, fui repórter do Guaíba Correio do Povo Rural. Aí não gostei, fui trabalhar com agência de propaganda, trabalhei com alguns jingles políticos, deu para dizer que ganhei um bom dinheiro em algumas eleições aí. Depois fui para a Rádio Gaúcha, fiquei até 95, 95 voltei para Bandeirantes, em 2001 voltei para a Rádio Gaúcha, em 2014 vim aqui para a Rádio Guaíba. A gente sabe que às vezes o início de carreira no jornalismo, principalmente, às vezes tem dificuldades, desafios. Tu encontrou algum desafio maior, grande, que te fez pensar até em desistir do jornalismo? Eu desisti algumas vezes, né? Eu sou uma pessoa que eu costumo às vezes desistir, depois eu não sou daqueles que as pessoas costumam dizer assim, que tem vergonha de ser incoerente ou coisa assim e tal, não voltam atrás, não me arrependo nada do que eu fiz. Eu sou bem ao contrário disso, eu me arrependo de uma porrada de coisa que eu fiz, né? Se eu pudesse voltar do tempo, não teria feito muita coisa. Eu mudo de opinião com maior tranquilidade, né? Eu tenho convicção e daqui a pouco já não tenho mais, porque eu acredito muito mais em fato do que em tese. Então os fatos é que me guiam, né? Se eu acredito em alguma coisa e a vida está me mostrando que aquilo que eu acredito não é bem assim, tem que ser para outro caminho, eu vou fazer esse outro caminho. A sustentabilidade não é bem o termo, né? Mas ao fato de poder ter uma boa condição de vida financeira, né? Então em alguns momentos eu cheguei a pensar, vou fazer outra coisa, e fiz, né? E durante muito tempo eu fui jornalista e várias outras coisas. Fui 20 anos jornalista e músico, né? Trabalhando na noite, trabalhando com agência também de produção de música, né? Depois trabalhei também fazendo alguns trabalhos de assessoria, não assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, né? Mas assessoria mais no sentido de ajuda comportamental, assim, de branding, né, de marcas. Hoje eu já posso dizer que o jornalismo dá uma condição melhor para conseguir viver e tal, enfim. Mas é uma situação que todo mundo passa, né? Uma situação que as pessoas em geral têm dificuldades aqui e ali, e a gente vai tocando, não tem? E falar um pouco do esporte, que é mais a especialidade. O que deve ter várias coberturas, né, especiais que tu participou. Queria que tu falasse basicamente umas 3 que te marcaram mais assim. Tem coberturas legais. Em geral, a gente lembra muito de coberturas para fora, né? Tem uma cobertura que eu achei muito legal, que foi a primeira vez que eu fui ao Japão, que foi em 95, quando eu fui a Tóquio fazer Grêmio e Ajax. Eu fiquei 20 dias em Tóquio e eu fui só eu pela minha empresa, eu estava na Bandeirantes na época, então eu tinha que cruzar e cabecear, sabe? Tinha que fazer tudo, né? E foi muito legal porque até hoje eu conheço vários lugares, e até hoje, se tem uma cidade que eu cheguei e me impressionei, que eu realmente vi que estava em outro lugar, foi Tóquio, né? O resto tudo é muito parecido, mas Tóquio foi uma cidade que me chamou muito a atenção. Eu gostei muito de fazer a Copa da Alemanha em 2006, porque foi uma Copa, assim, em termos de tecnologia, muito à frente de tudo que eu tinha feito até então, né? E eu gostei também da Copa do Mundo da África do Sul, porque era um lugar assim muito estranho para mim, né? Muito diferente, né? Uma coisa que a gente imaginava, mas eu nunca tinha visto. De ficar, por exemplo, andando de carro durante 20 minutos e não ver um branco na rua, só negro, né? Uma coisa que eu achei que era só nos filmes que podia acontecer. E aí tu vê a diferença social. Tu anda na rua, tá, não tinha um negro, daí tu entra num shopping chique, não tem um branco, perdão. Tu entra num shopping chique em Joanesburgo, tá cheio de branco, a maioria é branco, né? Mostrando ainda a diferença que tem. Além do fato de eu ter feito o jogo final, né, no Soccer City entre Espanha e Holanda, a final da Copa, que foi um puta jogo, né? O time da Espanha maravilhoso, e eu gostei muito de fazer essa. Acho que essas 3 coberturas
eu guardo com muito carinho. O que tu acha da tática hoje? Porque antigamente, né, antes era mais no talento, né, que tu falava que nem a Holanda o Brasil de 70, a Holanda de 74, que era bastante no talento, e hoje em dia a tática tem sido bem mais importante, acho que no esquema de jogo, não só no talento. Eu acho que os jornalistas que começaram a se dar conta que existia a tática, né? Porque os jornalistas começaram a se qualificar. Porque, por exemplo, a seleção da Holanda de 74, ela é basicamente uma seleção tática. Ela é uma seleção que revolucionou taticamente. Não foi porque chamou atenção pelos grandes jogadores. Tinha o Cruyff, extraordinário, mas chamou atenção pela modernidade, pela diferenciação tática. Foi uma escola de futebol, implantada depois pelo Barcelona e tantos outros, que era um futebol que o Ajax apresentava no início dos anos 70, que foi colocado na seleção da Holanda, né? O Brasil de 70 é um Brasil taticamente muito diferente, né? Essa coisa que se fala hoje de jogar sem o centroavante, o falso 9, que se usa isso, já era o Tostão lá na Copa de 70. Então, a tática sempre existiu. O que eu acho é que no Brasil os jornalistas esportivos sempre foram muito atrasados, né? O comentarista sempre foi aquele cara que cansou de ser repórter, tá muito barrigudo para correr atrás do jogador, aí vira comentarista. Hoje a gente já procura estudar futebol. Eu sou comentarista, eu tenho 2 cursos de treinador, né? Eu tenho vários cursos de aperfeiçoamento em futebol, né? Eu procurei estudar, né? E é claro, nunca deixando de levar. Eu acho que a gente tem que aprimorar o conhecimento e não intelectualizar demais a linguagem para as pessoas não entenderem nada. Tem que saber para quem tu está falando, chamado público-alvo. Mas o aprofundamento do estudo assim, no futebol, acho que essa é a maior diferença, né? Não que agora seja tático o futebol sempre foi tático,